Guia de aprendizagem, língua portuguesa. O descritor é o descritor de número 19. O descritor de número 19, ele tem o objetivo de reconhecer o gênero textual. O que é isso, gênero textual? Cada tipo de escrita que nós fazemos ou que nós lemos, ela tem um gênero. Tem o gênero dos contos, nós já vimos no nosso documento, no nosso bloco de estudos. Tem os contos, tem as cantigas, tem as fábulas, tem a receita, o bilhete. Lembra? Esses são gêneros textuais. Tem o poema, tem a lenda. Então, vamos ver aqui? Acompanhe a leitura do texto. Na questão número 178. Kátia, passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para minha casa assim que puder. Beijos, Júlia. Olha só, nós estudamos sobre esse gênero. O que aconteceu? Ela deixou um recadinho. Esse recadinho nós chamamos, ele tem um nome. Esse texto é um poema? É uma lenda? É um bilhete? Ou é uma receita? A receita é quando está ensinando a fazer alguma coisa. Está ensinando a fazer alguma coisa? Questão de número 179. Acompanhe a leitura do texto. Pudim de leite condensado. Ingredientes: uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara de leite em pó, meia xícara de água, um pacote de gelatina sem sabor. Modo de fazer: dissolva a gelatina e depois bata os demais ingredientes no liquidificador. Leve à geladeira por 2 horas. Esse tipo de texto é uma lenda? É um poema? É um bilhete? Ou é uma receita? O que você acha que isso aqui é? Marque apenas a alternativa que corresponde à sua resposta. Você vai marcar as letras. Estamos na página 77, vamos para a página 78. Na página 78, a questão é de número 180. Faça a leitura do texto. O texto é esse aqui, ó. Depois que você fizer a leitura, você vai responder. Esse texto aqui é um conto? É um bilhete? É uma parlenda? Ou é uma história em quadrinhos? O conto, geralmente, ele é uma história um pouco maior, não é? O bilhete é um recadinho. A história em quadrinhos, ela é feita toda de quadrinhos. Será que isso aí é uma história em quadrinhos? Depois que você analisar, você vai verificar e marcar apenas a letra que corresponde à sua resposta. Questão de número 181. Leia o texto. Convido você para o meu primeiro aniversário. Venha comemorar comigo. Esse aqui já é bem sugestivo, né? Tá vendo os balões, o bolo. Esse texto é um conto, um bilhete, um convite ou uma parlenda? Questão de número 182. Leia esse texto. Você vai fazer a leitura. Esse texto aqui é um conto, um poema, uma fábula ou é um trava-língua? Lembrando que trava-língua é aquele texto que tem os sons às vezes repetidos ou com dificuldade, porque a gente às vezes fica com dificuldade de pronunciar a palavra, tá? Depois que você fizer a leitura, você vai perceber claramente que tipo de texto é esse. Estamos na página 78, iremos para a página 79, questão de número 183. Acompanhem a leitura dos quadrinhos. Agora, ó, em quadrinho, tá vendo? Olha, Cebolinha, pegadas de coelhinho. E onde essas pegadas vão para a harmônica? Onde o coelhinho da Páscoa escondeu os ovinhos de chocolate. Vamos ver
quem encontra os ovinhos primeiro? Adivinha? Quem será que encontrou primeiro? Esse texto é um poema, um bilhete, uma adivinha ou uma história em quadrinhos? Marque apenas a letra que corresponde à sua resposta. Questão de número 184. Acompanhe a leitura do texto. O retrato do pato. Acompanha. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato: não se mexa para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse uma massa: olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu. Bicho assim nunca se viu, com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Esse foi escrito por Mário Quintana e esse texto é um poema, uma receita, uma adivinha ou um trava-línguas. Página 79, virando a página, vamos para a página 80. E na página 80, questão de número 185. Leia o texto. Você vai fazer a leitura desse texto. A partir do momento que você fez a leitura do texto, você vai responder a questão. Esse texto é, aqui, é um cartaz? É um bilhete? É uma receita? Ou é um trava-língua? Geralmente o cartaz ele é todo ilustrado, né? Ele tem alguma coisa assim que chama mais chamativa, né? O que será que é esse texto? Será que é um bilhete? Tem o nome de alguém? Alguém tá falando com alguém? Tem uma despedida? Ou é uma receita? Tá ensinando a fazer alguma coisa? Tem que analisar. Questão de número 186. Acompanhe a leitura do texto. A raposa e o corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico. Quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore. Olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo. Claro, a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: onde o senhor corvo? Estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Viu? A raposa ainda desdenhou, né? Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Primeiro ela fez um elogio. Será que aquele pássaro tem uma voz bonita para combinar com tanta beleza? E aí ele caiu direitinho. E depois ela ainda falou para ele, ó: olhe, senhor corvo, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. A moral da história: cuidado com quem muito elogia. Aqui tem uma dica para você, já dá a resposta da sua atividade. Qual é o tipo de gênero textual? É um poema? É uma lenda? É uma fábula? É uma receita? Aqui, na página 81, questão de número 187, acompanhe a leitura do texto. Dengue, olha o símbolo, mata. Dengue mata. É nossa responsabilidade acabar com o mosquito. Todos contra a dengue. Isso aqui, esse tipo de texto é uma lista, um conto, um cartaz ou um convite? O que você acha?
Você vai marcar apenas a letra que corresponde à sua resposta. Descritor de número 20. O objetivo do descritor número 20 é reconhecer a finalidade de textos de diferentes gêneros. Todos os textos, eles têm um objetivo, uma finalidade, eles servem para alguma coisa. Então, nós vamos fazer a leitura para nós percebermos qual é a finalidade desse texto. Leia o texto do cartaz. Tá vendo a imagem? A finalidade desse texto aqui é, para que ele está servindo? Qual é o objetivo desse texto? Marque apenas a letra que corresponde à sua resposta. Virando a página, estamos na 81, vamos para a página 82. Questão de número 189. Leia o texto da placa. Cuidado com o cão. Qual é o objetivo desse texto? Qual é o objetivo do texto que está na placa? A finalidade do texto é, você vai fazer a leitura e vai marcar apenas a letra que corresponde à sua resposta. Questão de número 190, leia o texto abaixo. Você vai fazer a leitura. O texto que você leu serve para... Você vai ler e marcar apenas a opção correspondente. Tem que ler todas as frases, tá? Para você não correr o risco de marcar errado. Questão 191. Faça a leitura do texto. Você vai fazer a leitura desse texto. Quando chegar aqui, terminou. Qual é a finalidade desse texto? Esse texto aqui serviu para quê? Qual é o objetivo dele? Ele foi escrito para quê? Você vai marcar apenas a letra correspondente à sua resposta. Estamos na página 82, indo para a página 83, temos a questão de número 192. Faça a leitura do texto. Você vai ler, tá vendo aqui? É o título, ó. Janjão, o jacaré. Você vai ler o texto. Esse texto aqui, ele foi retirado dessa página de internet. Quando você terminar de ler o texto, qual é a finalidade desse texto? Para que ele serve? A finalidade é qual é o objetivo que esse texto foi escrito. Questão de número 193. Ouça a leitura do texto. Agora eu vou ler para você. É para você ouvir. Café cremoso. Ingredientes: 50 gramas de café solúvel, 2 xícaras de açúcar refinado, 1 xícara de água. Modo de preparo: junte todos os ingredientes e bata na batedeira durante 15 minutos até ficar um creme. Guarde no congelador em pote fechado. Coloque 2 colheres de sobremesa em 1 xícara de leite quente. Esse texto aqui, que eu acabei de ler para você, que você ouviu, qual é a finalidade dele? Você vai fazer a leitura e vai marcar apenas a letra que corresponde à resposta da pergunta que eu te fiz. Qual é a finalidade? Para que esse texto serve? Indo para a página 84, questão de número 194. Leia o texto. Você vai fazer a leitura desse texto. Depois que você fizer a leitura do texto, você vai responder qual é a finalidade desse texto. A finalidade do texto é para que o texto foi escrito, para que ele está servindo, o que ele está mostrando. Questão de número 195. Leia o texto. Tá vendo aqui? Já tem uma imagem que ilustra. Aí depois tem aqui, ó. Você vai fazer a leitura, tem até um número de telefone aqui embaixo, tá vendo? Você vai fazer a leitura e depois que você fizer a leitura, você vai responder. Esse texto serve para... Qual é o objetivo desse texto? O que você acha? Na página 85, a questão de número 196. Faça a leitura do texto. O título do texto é esse aqui, ó. Tá vendo? Essa imagem... é uma imagem de um local aqui na cidade que nós moramos, aqui em Palmas.
faz a leitura do texto. Depois que você fizer a leitura do texto, responda a questão. O texto tem a finalidade de para que esse texto está servindo. Você vai procurar uma dessas alternativas, vai fazer a leitura e vai informar para que esse texto serve. Questão de número 197. Leia o texto. Oi, Paula. Tem bolo de fubá dentro do fogão. Fui ao cinema. Beijos, mamãe. Esse texto aqui, você vai fazer a leitura dele. A partir do momento que você terminar de fazer a leitura, você vai estar apto a responder a questão. O texto foi escrito para... Qual foi a finalidade desse texto? Para que esse texto foi escrito? Você vai ler as alternativas e depois você vai marcar apenas a questão que corresponde à sua resposta. Estamos na página 85, vamos para a página 86. E na página 86, nós temos as referências bibliográficas. O que são referências bibliográficas? Referências bibliográficas é o material que foi utilizado para montar esse guia de aprendizagem. Esse guia de aprendizagem, ele foi montado a partir dessas referências aqui, ó. Foram feitas pesquisas nesses materiais e nesses materiais, a partir desses materiais foi montado esse guia de aprendizagem que serviu para verificarmos o nível de aprendizagem dos alunos do segundo ano no ano de 2021. E assim, nós terminamos o guia de aprendizagem de língua portuguesa com os descritores 19 e 20.